galera, uma coisa que eu tô planejando muito nesses últimos dias, que é sobre gravar vídeos sobre militarismo, sobre carreiras militares, sobre a história do militarismo, tanto mundial e também no Brasil. Eu vou fazendo um pouquinho em cada vídeo, assim, explicando um pouco mais os conceitos de como surgiu as Forças Armadas e por aí vai. E um âmbito que eu quero pautar muito nesse vídeo hoje em questão é do Brasil. Então, uma coisa muito importante que eu já tinha pautado num vídeo anterior, referindo-se às carreiras militares ou sobre as Forças Armadas aqui no Brasil, porque hoje eu vou falar mais sobre Forças Armadas em vez de Forças Auxiliares, que até já explicando de antemão o que seria isso, novamente, para relembrar. Em todos os países em si, mas principalmente voltado aqui no Brasil, a gente tem as Forças Armadas, que seriam as três forças, que é a Marinha, a Aeronáutica e Força Aérea, que seria a Força Marítima, a Força Terrestre e a Força dos Céus. Praticamente isso. As Forças Auxiliares seriam as carreiras de policiais, guardas e por aí vai. E o setor de segurança privada, que eu não irei entrar nesse vídeo em questão. Porém, como eu falei, vamos nos dedicar hoje mais à área de segurança ou de Forças Armadas em si, beleza? Então, o primeiro ponto muito importante que eu já expliquei para vocês seriam essas três forças: Marinha, Aeronáutica e Exército. E seguindo a cronologia na história do Brasil, que até já foi explicado também em outro vídeo, a primeira força que veio para o Brasil ser desenvolvida em questão pelo fator histórico foi a Marinha. Por quê? Com a colonização do Brasil, até o Brasil pré-colônia e até antes disso tudo acontecer, lá por volta de 1490, 1480, a Marinha, junto com os navegadores, por aí vai, história do Brasil, você sabe, eles vieram para o Brasil e descobriram aqui. Uns dizem que foi erro de navegação, outros dizem que já sabia que tinha terras aqui, por aí vai. Mas com isso, a primeira força que veio aqui, partindo disso depois, foi a Marinha. Depois, quando se estabeleceu o território nacional aqui, antes até de se tornar um país, que era uma colônia, um império, por aí vai, começou a se difundir o exército no Brasil. E antes, de primeira instância, era mais voltado totalmente aos portugueses, por causa do âmbito de ser uma colônia. Depois virou o exército brasileiro. Com isso, então, primeiro foi Marinha, depois Exército, junto até com a Marinha e, por fim, a Aeronáutica. E seguindo o âmbito da lógica, a aeronáutica só surgiu quando teve a criação dos aviões e até os helicópteros em questão, mas a aeronáutica em si é voltada mais para a navegação de aviões, caças e por aí vai. Então, a parte de helicópteros em si é até ligado com o exército, mas não voltada especificamente só para aviação, beleza? Então, partindo desse pressuposto, temos essas três forças armadas. E aqui no Brasil a gente tem uma coisa muito importante, que seria o concurso público para as Forças Armadas, que seriam as carreiras militares. E eu vou falar aqui das mais conhecidas, porque tem bastante, e maneiras de você ingressar nas Forças Armadas em si. Então, a forma mais comumente conhecida de você ingressar nas Forças Armadas seria pelo alistamento obrigatório com 18 anos, você sendo homem e agora também sendo mulher aqui no Brasil. Você completando 18 anos ou indo completar 18 anos, você tem a opção de se alistar, tanto pessoalmente ou digital, para servir as Forças Armadas, onde você vai passar por um processo seletivo, onde você se torna o conscrito, que seria uma pessoa antes de ingressar nas Forças Armadas. É o conscrito que passa a se tornar um recruta, que é antes de virar um soldado, e depois um soldado que é chamado de soldado antigo, na linhagem militar até do Exército Brasileiro, porque na linhagem da Marinha tem os nomes diferentes e na Aeronáutica, se eu não me engano, é igual a da Marinha, se eu não me engano. Mas esse primeiro ponto é assim: no Exército e na Aeronáutica são mais voltados ao alistamento, já na Marinha mais até pelo âmbito de concurso, tanto que tem concurso para fuzileiro naval e por aí vai em si. Então, a primeira maneira de você ingressar nas Forças Armadas seria pelo alistamento obrigatório, onde daí você seria designado por uma instituição ou um quartel em si, onde você iria fazer seu período básico. E se você enganjar, que a gente chama desse termo enganjar, você iria se tornar um soldado antigo e teria o tempo de no máximo 8 anos sendo soldado e podendo ser promovido conforme você vai fazendo os cursos dentro da instituição. Então, você sendo recruta, você vira soldado, aí até no caso do Exército Brasileiro,
você pega, faz o curso de formação de cabo, que seria o tão lendário CFC, e podendo se tornar também sargento técnico temporário, ou simplesmente chamado de sargento temporário. Então é o CFST, se eu não me engano. É, CFST. É, curso de formação de sargento temporário. Isso aí. Durando também 8 anos, porque tem até um conceito que eu vi, estudei sobre as leis, porque eles fazem o período de alistamento de no máximo 8 anos, porque na lei brasileira, se você faz ou segue um serviço que seria até considerado público, até 10 anos, se você ainda continuar lá, você tem a opção de seguir carreira. Então, é voltado para o quesito de carreira. Eu não lembro agora o artigo e a lei que mostra isso, mas acontecia muito, e eu até estudei sobre o conceito do militarismo, onde as pessoas pegavam licença no último ano, quando ia completar 10 anos de carreira, se afastavam por algum motivo para ultrapassar os 10 anos, para daí virar um militar de carreira. Então é uma coisa, uma jogada muito malandra que eles faziam para se tornarem de carreira os temporários. Então é uma coisa que foi mudada na lei para 8 anos para evitar esse tipo de coisa. E se eu não me engano, na área de medicina só, de médicos militares, tem essa opção ainda de você servir até no máximo 10 anos. E como eu falei, então temos essa primeira opção, alistamento. A segunda opção é o técnico temporário ou o oficial temporário, então seria tanto de praças e oficiais, que é até um termo que a gente vai entrar depois sobre como seria a divisão de praças e oficiais dentro das Forças Armadas, mas agora não é o ponto em questão. Então, você se tornando temporário é o mesmo tempo de formação ou de você estar servindo as Forças Armadas, que seria de no máximo 8 anos, em uma área específica. Então, por exemplo, eu fora do Exército, antes de enganjar no Exército, podendo ter mais de 18 anos, isso aí já é uma coisa que é importante de se pautar, que é até no máximo, acho que 39 anos, 11 meses e 29 dias, que é antes de você completar 40 anos, você pode enganchar nas Forças Armadas em uma área específica. Então, por exemplo, eu sou médico aqui formado fora do Exército. Lá dentro eu posso atuar como médico militar. Tanto, se eu não me engano, para médico você se torna tenente, segundo tenente, ganhando salário de tenente, e o seu tempo de formação é mais curto. Mas para isso você tem que provar sua formação, você tem que mostrar a sua formação, a sua graduação em específico, a sua experiência profissional, a sua grade curricular do que você aprendeu e o tempo que você atuou na área, para enganchar e agregar pontos para você conseguir ser aprovado nesse alistamento temporário. E como eu falei, tem medicina, tem veterinária, tem administração, motorista, engenharia, tem todas as áreas, que até é uma coisa que eu, no meu estudo particular, eu vi, que são áreas que o Exército não capacita, não forma as pessoas, então ele faz essa opção de alistamento temporário para ter essas formações dentro da sua ordem em si, da sua instituição. Então, o setor administrativo, dentistas, que é o setor odontológico, e todas as outras áreas, eles fazem um alistamento temporário de no máximo 8 anos para ter isso interno dentro das Forças Armadas, beleza? Então a primeira opção foi o alistamento obrigatório, a segunda foi o temporário, que seria tanto o técnico e o graduado em si. Então se você tem um doutorado, se você tem um bacharelado, você pode se tornar professor dentro do Exército, tanto de educação física, de história, arqueologia, tem até também a área que eu já vi, de fatores militares. Então são áreas que o Exército abrange para agregar pessoas. E um outro jeito de você ingressar nas Forças Armadas, que se tornou muito popular nos últimos anos aqui no Brasil, seria o concurso público, que é até uma coisa que me aborrece muito, em particular, porque eu descobri os concursos públicos já tarde. Eu fiz o meu primeiro concurso público com 21 anos de idade, tanto da da Aeronáutica e do Exército. E com isso, se eu tivesse descoberto antes, eu tinha muito mais chances de ser aprovado, porque nas Forças Armadas tem uma certa data para você seguir carreira. Então, por exemplo, que até uma das mais conhecidas no Brasil, que seria a ESA, a Escola de Sargento das Armas, você tem uma idade limitada no máximo, que seria até no máximo 22 anos completos. E por aí vai nas outras escolas preparatórias militares em si. Então, todas têm um tempo de formação e um tempo de uma idade máxima que você pode ingressar
nesta força em si. Tem uma idade mínima e tem uma idade avançada. E a primeira que eu não expliquei é a famosa ESA, que é a Escola de Sargento das Armas do Exército Brasileiro. Temos a SPSEX, que seria a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que se distingue ou se divide para AMAN e também, se eu não me engano, para a SLOG. Tanto a ESA e a SPSEX passam para a SLOG, que seria a parte de logística do Exército Brasileiro, e a AMAN seria a Academia das Agulhas Negras. Então os cadetes eles se tornam os oficiais, depois que eles passam pela formação na Escola de Agulhas Negras, que é lá, se eu não me engano, em Niterói, lá no Rio de Janeiro. E até a ESA em Minas Gerais, Três Corações. Então, cada local no Brasil tem uma escola preparatória em si, que forma oficiais e praças do Exército Brasileiro e também de outras forças. Então, eu expliquei das 2 e 3 que tem no Exército, também temos nas outras forças, que nem tem o concurso para fuzileiro naval, que seria, se eu não me engano, para você se tornar fuzileiro naval, você vira soldado, e você vai se promovendo conforme o tempo dentro da instituição, você vai fazendo os cursos e por aí vai. E temos aprendiz de marinheiro, temos o IME, temos o ITA e por aí vai. Temos a EFON, que são escolas já com um nível mais difícil para você ser aprovado e por aí vai. Então, a formação em concurso militar, para você se tornar um militar de carreira, é um pouco mais acirrada, que nem eu falei aqui no Brasil, muita gente buscou essas opções de ser militar de carreira, porque estava até em febre esses tópicos. Já nesses últimos 1 ano e meio, mais ou menos, deu uma diminuída, mas desde que eu me lembro de 2020 até 2025 e 2024, nossa, explodia em questões de concurso público pela opção de carreira, de estabilidade financeira, de formação, porque que nem você se formando numa escola militar, você sai como ensino superior. Então na ESA, na SpaceX, por aí vai, você sai como um diploma de ensino superior, onde muitas pessoas até galgam para usar como trampolim para ingressar, por exemplo, na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal. E outras pessoas seguem a carreira normal porque elas querem ser simplesmente militares ou ter uma estabilidade financeira. E como eu tinha explicado antes, dentro das instituições militares temos os praças e os oficiais, que seria como se fosse uma divisão de formações específicas. Um praça, dependendo da patente que ele tem, ele pode se tornar oficial, mas um oficial não pode se tornar praça, entende? Então é como se fosse um degrau de escada. E que nem nas Forças Armadas que eu estava explicando do Exército Brasileiro. Temos o conscrito, que é quem ainda não é militar, recruta, que virou militar, aí ele é soldado, soldado antigo, aí temos o cabo e por aí vai. E sempre conceito de tempo, se tem um cabo mais antigo ele manda no cabo novo e por aí vai. De cabo temos o terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, aí vai seguindo de tenente, que é subtenente, tenente, por aí vai até chegar a general. E se eu não me engano, na carreira de praça, que seria até sargento, até primeiro sargento, se eu não me engano, a carreira de praça, tanto nas 3 Forças Armadas, você pode chegar até capitão, o máximo que você se gradua em carreira, levando cerca de 30 anos como militar na ativa. Já de oficial, você entra como aspirante a tenente, para depois seguindo a carreira como oficial do Exército Brasileiro ou de qualquer outra arma em si, e podendo chegar, que nem eu falei, até general. Então é diferente esse conceito de hierarquia por formação militar e também quesitos de dinheiro, de soldo no caso. Então, se você tem mais patente, você ganha mais, é meio óbvio isso, beleza? Então, essa é uma coisa muito importante que o pessoal tem que levar em consideração. Você ainda se tornando militar, você tem que aprender isso, você aprende isso na verdade, sobre divisas, patentes, sobre hierarquia, sobre quem manda e quem, por aí vai, porque é um conceito que, nem eu falei, uma escadinha, um subordinado do outro e por aí vai. E só para finalizar agora esse vídeo voltado sobre o conceito das carreiras militares ou sobre o militarismo em si, uma coisa muito bacana que existe para os militares de carreira e até para alguns militares temporários, porque não são todos temporários que podem fazer cursos dentro da instituição. Porque se for um curso na área ou no batalhão que você está, você tem a oportunidade de fazer. Mas não sendo de carreira é mais difícil. Mas você sendo um militar de carreira, independente da arma que seja, você faz os cursos internos
que seriam tanto os administrativos e também os operacionais, que são os famosos cursos que explodiram aí na internet nesses últimos anos, que fizeram os concursos públicos serem tão exaltados, como o curso de paraquedista do Exército Brasileiro, que até as outras forças armadas podem fazer. Então você marinheiro pode ser PQD, que é o termo paraquedista, você sendo da Força Aérea você pode ser paraquedista, e os outros cursos, guerra na selva, curso de montanha, curso de caatinga, curso de caçador, sniper, e daí voltado para o Exército Brasileiro você se tornaria comandos, que seriam operações especiais. Nas outras forças armadas tem outras operações ou outras forças especiais, como no caso da Marinha, que é os comandos anfíbios, e por aí vai. Então são os cursos militares que somente quem é militar pode fazer. E outro detalhezinho agora, que é uma coisa até que ultimamente começou a acontecer, tem muitos cursos militares, ou alguns no caso, tanto cursos policiais e cursos do Exército, que quem é servidor público e atua em alguma área de segurança pública, no caso, que nem policial federal, policial penal, policial civil, policial militar, no caso, tem autorização para fazer esses cursos. Como eu já vi muitos cursos, por exemplo, até o próprio curso de operações especiais, que é vinculado ao BOP e ao Exército, as pessoas têm a opção de fazer o curso de operações especiais. Então, você sendo um policial civil, você pode fazer, você sendo policial militar, você pode fazer esses cursos. Então é isso, galera. Isso seria um breve resumo de como funciona as Forças Armadas do Brasil. Isso que eu nem falei conceitos de legislação e me aprofundei muito, mas expliquei como seriam as 3 principais forças, algumas maneiras de você ingressar nessas forças e também os cursos que tem dentro delas e os conceitos de hierarquia, de oficiais, de praças e por aí vai. Então são coisas relevantes que você que quer se tornar militar, quer servir, deve saber, deve ir atrás pesquisar. E sempre lembrando, o mais importante, estude. Eu estou fazendo um vídeo com um breve resumo das coisas que eu lembro aqui, ó, de cabeça, mas uma coisa que eu sempre falo para vocês é estudar, papirar, como a gente chama. Então, papire muito, busque os conteúdos tanto voltados para a prova que você tem que fazer se você quer ser um militar de carreira. Então, estudar geografia, português, matemática, redação, história do Brasil, que é muito importante você estudar. E ó, papiro direto. E como eu falei, uma coisa muito importante é você estudar sobre o militarismo, porque não adianta você querer ser militar e não entender como funciona uma instituição militar, como é a história do militarismo, como que se distingue essa questão de patentes, divisas e tudo mais, sobre a hierarquia e sobre ser militar, que é mais importante acima de tudo. Porque quando você vai lapidando isso, você entende o que seria ser o militarismo ou ser o militar em questão, beleza? Então é isso, pessoal, agradeço a todo mundo que tem acompanhado esse vídeo. O vídeo ficou um pouquinho longo, tá dando 18 minutos já, porque eu falei bastante sobre essas divisões. Então curte esse vídeo, comenta se você acha que eu devo agregar mais alguma coisa ou que ficou alguma coisa um pouco confusa, comenta aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal e eu irei começar a desenvolver mais vídeos voltados para este teor sobre militarismo, sobre segurança pública e privada, e até estou pensando em desenvolver guias de estudos práticos para as pessoas que querem fazer carreira, querem estudar para ingressar em carreiras militares e policiais, beleza? Então agradeço a todo mundo que tem me acompanhado e tchau, tchau!